senhora avança aqui, volta aqui, e aqui no cantinho apoia, e o seu tempo está na contagem ali. Tá. Boa tarde, meu nome é Anelisa. Eu vou apresentar um relato de caso do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Chama meningite endoftalmite por Streptogalacti em um adulto. Então, o nosso paciente, ele é do sexo masculino, ele tem 60 anos, ele é natural de São Paulo, procedente de Guatapará, cabeleireiro, e ele veio com a queixa de dor lombar há 2 dias. Então, a história dele é que ele iniciou um quadro de dor lombar, hematúria disúria, ele procurou atendimento em UBS e ele saiu com uma antibiotic terapia para ITU. Depois de uma semana, ele voltou na mesma UBS, já com dor em região escapular direita e região cervical. Foi prescrita analgesia, relaxante muscular e ele foi liberado. Depois de 3 dias, o paciente foi direto na UPA, já com rebaixamento do nível de consciência, dor abdominal, febre e dispneia. Foi prescrito ceftriaxona e aí ele veio encaminhado para a enfermaria do Hospital Estadual de Serrana, que é um hospital secundário da região, que ele deu entrada com dor abdominal, colúria, taquipneia, hipertensão e rigidez de nuca. De HPP, ele era um paciente que tinha cirrose hepática de etiologia AE. Ele era um child A, ele tinha nefrolitíase à esquerda, ele tinha diabetes, ele era um ex-tabagista, 42 anos maço, um ex-etilista e fazia uso só de medicação para diabetes e profilaxia para HDA. Então, nesse momento, a gente pensou em algumas hipóteses diagnósticas para o nosso caso. Ficamos com uma hipótese de meningite, uma encefalite, uma encefalopatia hepática ou uma sepse de foco abdominal. As etiologias poderiam ser bacterianas, virais, metabólicas ou até mesmo um abscesso cavitário. Então, diante disso, a gente elaborou condutas. Ele foi isolado para gotículas. A gente entrou com ceftriaxona, ampicilina e metronidazol, considerando as hipóteses. Solicitamos exames laboratoriais, culturas, tomo de crânio, de abdômen e coleta de líquor. Na tomografia de abdômen, a gente já viu um borramento da gordura perirenal à esquerda e sinais de ureterolitiose obstrutiva com um cálculo na JUP com mais ou menos 2,6 centímetros. De exames laboratoriais, ele não tinha nada assim, muito relevante no hemograma, tinha uma anemia leve, uma plaquetopenia, mas era cirrótico, tinha uma glicemia de 298, uma PCR de 15 e um lactato de 4. De urina rotina, de relevante, ele tinha 500 leucócitos, 300 hemopigmentos, um campo lotado de leucócitos, tinha uma albumina de 2,9, ele era cirrótico, mas ele não tinha isso prévio, e uma bilirrubina de 2,24 às custas de direta. Já a coleta do líquor veio com 7.200 de GB, com predomínio de mononucleares, a proteína de 933, uma glicose menor que 4 e um lactato de 25 no líquor. Então, de evolução, o paciente evoluiu com uma piora do rebaixamento do nível de consciência, foi entubado, e já na intubação eles viram uma pupila direita que já estava opacificada e já estava de difícil avaliação. E depois de 2 dias ele foi estubado, já estava com melhora da dor nucal, e em 48 horas ele já estava com piora do olho. Então, ele teve hiperemia conjuntival, opacidade de cristalino, redução de acuidade visual e secreção purulenta palpebral no olho direito. Já a gente, revendo as nossas hipóteses diagnósticas, a gente ficou com uma pielonefrite obstrutiva à esquerda, uma meningite, a gente ainda não tinha a etiologia, e uma conjuntivite ou uma possível endoftalmite. Então, a gente elaborou novas condutas, que foi uma avaliação da urologia e uma avaliação da oftalmologia, e isso deveria ser feito num centro de referência. Então, ele foi para o HC de Ribeirão Preto, foi avaliado pela oftalmologia, que elaborou essa hipótese de endoftalmite, e já iniciou a injeção intravítrea de ceftazidima, vanco e dexametasona. Foi avaliado pela urologia e foi avaliado também pela neuro, porque ele teve um outro rebaixamento do nível de consciência já no nosso serviço. Solicitaram uma ressonância de encéfalo com angiorressonância, com a hipótese de abscesso, vasculite infecciosa, trombose de seio cavernoso, e solicitaram também protocolo de AVC. Na angiorressonância de encéfalo, veio sugestiva de vasculite e também com esses sinais da endoftalmite à direita.
No líquor, aí, nessa altura do campeonato, já saíram as culturas e PCRs. Ele veio com cultura tanto de fungo, de bactérias, baciloscopia e micobactérias negativas, PCR para herpes simples 1 e 2 também negativos. Então, o que a gente fez quando ele chegou na enfermaria foi solicitar uma pesquisa de antígeno daquele líquor que já tinha sido coletado, e ela veio positiva para Streptococcus do grupo B. Então, nessa hora, a gente também reformulou as hipóteses, que a gente ficou com AVC isquêmico por vasculite infecciosa de pequenos vasos secundários a uma meningite por Streptococcus do grupo B e uma meningite bacteriana de um provável foco primário geniturinário. Então, por conta desse quadro de meningite complicada por Streptogalacti, a gente fez 21 dias de ceftriaxona e foi realizado o líquor controle. Então, no líquor controle, a gente viu que já teve uma grande melhora de leuco, já estava com 24 de glóbulos brancos, proteína de 144, um lactato de 2,7, glicose de 55, e a pesquisa de antígeno veio positiva novamente para Streptococcus do grupo B. Então, de desfecho, depois do término da antibiótico terapia, o paciente recebeu alta hospitalar. No retorno com a infecto, depois de 20 dias da alta, ele estava bem, estava sem queixas, teve alta da infectologia. No retorno da uro, foi indicada a ureteroscopia flexível à esquerda, ele está aguardando atualmente em fila cirúrgica. E, em relação à oftalmologia, ele saiu com uma maurose irreversível e está mantendo um retorno anual devido ao quadro estável dele. E foi isso. Obrigada. Bom, é um caso que acho que, assim, em termos de abordagem clínica, de toda a avaliação de história, exame físico, exames complementares, a gente não tem muito o que comentar. Acho que o comentário principal, primeiro, é o agente etiológico. Você tem um paciente dessa idade com uma infecção grave por Streptococcus hemolítico do grupo B, né, o H-Lacti. Eu não sei se vocês estão afeitos a isso, mas lá no Hospital do Servidor nós temos tido muitos casos, não de meningite, mas de casos de infecções, principalmente de trato urinário de pacientes com mais idade, pacientes idosos, fora da faixa etária neonatal, que ainda são as infecções mais comuns que a gente vê a ocorrência desse agente etiológico. Ecocardiograma, vocês chegaram a fazer? Ecocardiograma. Não tinha sinais de endocardite. Não tinha sinais. Tá. Porque até o quadro ele sugere, né? O quadro inicial deve ter sido iniciado mesmo por infecção do trato urinário e acabou evoluindo com um quadro de sepsis e com meningite e endoftalmite. Né? O importante sempre a gente não esquecer da possibilidade de ter uma endocardite associada. Recentemente nós tivemos um caso nosso no servidor de endocardite por beta-hemolítico do grupo B, do H-lático, no idoso, lá no nosso hospital. Bom, muito bom o trabalho. Obrigada.